A paz do Senhor. Descanse. Deus está trabalhando nessa causa. Amém? Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Hoje eu me lembrei desse versículo quando acordei. Nessa noite eu tive um sonho um pouco animador para um problema que eu entreguei para o Senhor resolver. Todos nós apresentamos diante de Deus nossos impossíveis e aguardamos a sua providência para que seja tudo de acordo com a sua vontade. Quando não vemos nenhum progresso e nenhum sinal de que aquele impossível para nós será solucionado, temos que descansar e aguardar o trabalhar do nosso Deus. Através de sonhos, o Senhor me mostra que está cuidando da minha referida causa e que está vendo progresso no mundo espiritual, mesmo que eu não veja com os meus olhos naturais. É assim que o Senhor me anima a prosseguir. Também fico animada quando leio a Bíblia, o trabalhar de Deus na vida dos seus servos. Hoje eu vou citar 3 para os irmãos: Ezequias, Esther e Davi. O caso do rei Ezequias, quando ele foi ameaçado por outro rei de tomar o reino de Judá, e mandou cartas dizendo que o Senhor Deus não tinha poder para livrar a cidade. Ezequias não tinha condições de vencer a guerra e não podia fazer nada. Então ele pegou essas cartas blasfemas em suas mãos e, entrando no templo, as estendeu diante do Senhor. Está lá em 2 Reis 19:14. Esta é uma cena maravilhosa em que o rei, ajoelhando-se sozinho diante do Senhor, ele apresenta a sua petição. Ele tinha até trazido junto evidências escritas para apoiar a sua queixa. Ezequias foi sozinho ao templo. Ele não levou o profeta. Mas depois o profeta enviou-lhe uma mensagem, confirmando, era o profeta Isaías, confirmando que o Senhor tinha ouvido a oração dele. Deus poderia não enviar essa mensagem por meio de Isaías, mas, em sua misericórdia, ele deu conforto e segurança ao rei atribulado. Ezequias pôde dormir tranquilamente em sua cama naquela noite, sabendo que o Senhor tinha ouvido sua oração e prometia proteger Jerusalém. E depois ele ficou contente de saber que o exército assírio, foi derrotado sem ter disparado uma única flecha contra Jerusalém. E um outro exemplo da rainha Esther, no livro de Esther, um livramento do povo de Deus. Numa fúria cega, o primeiro-ministro, que era Amã, elaborou um plano para destruir todos os judeus de todas as províncias do reino. O rei Assuero, que governava, e o que ele publicava era ordenado. E ele conseguiu convencer o rei a publicar a matança dos judeus. E esse Amã nem sabia que a Esther era judia. E ele conseguiu persuadir o rei a promulgar um julgamento de morte sobre todos os judeus. O decreto foi publicado, a ordem do rei foi rapidamente enviada a todas as províncias do reino e a situação com que os judeus se depararam era muito delicada e aparentemente irreversível. E o tio de Esther, chamado Mardoqueu, e todo o restante dos judeus se vestiram de saco, de cinza. Em sinal de lamentação, começaram a jejuar e orar por livramento. Por um acaso, ocorreu que o rei não conseguiu dormir uma noite e solicitou que o livro das crônicas dos reis fosse lido para ele. Olha, já estamos vendo o trabalhar de Deus aqui. Ao ouvir os registros das atividades cotidianas, a lealdade e a bravura de Mardoqueu ao salvar a vida do rei foram mencionados no livro. Isso refrescou a memória do rei e ele perguntou como Mardoqueu havia sido recompensado pela sua lealdade. Quando lhe foi respondido que nada havia sido feito por ele, o rei imediatamente providenciou para que fosse retificado esse equívoco de sua parte. Vendo outro trabalhar de Deus. Então, nosso Deus soberano interveio a favor de seu povo por meio da rainha, a rainha Esther, em uma série de eventos que apenas
ele poderia ter providenciado, somente Deus, né? Esther literalmente arriscou sua vida ao aproximar-se do rei sem ser convocada. O amor do rei por ela superou a quebra do protocolo palaciano e ele estendeu seu cetro real para ela, dando-lhe a permissão para se aproximar. E ela foi sábia, né? Ela não denunciou Amã na frente do rei. Ela solicitou banquetes, convidando ele, o rei. E o pedido foi aceito. Mais tarde, quando eles se assentaram para comer, o rei amavelmente disse a Esther que ela poderia pedir qualquer coisa, até mesmo a metade do reino, que lhe seria concedido. Então, aproveitando a oportunidade, Esther sabiamente implorou pela sua vida e pela vida do seu povo. O rei ficou abalado com tal pedido e quando solicitou que ela explicasse a traição de Amã, foi revelada. Bem, não é necessário dizer que o rei ficou furioso e quando se acalmou o suficiente para retomar sua compostura, Amã recebeu a honra fatal de testar uma forca que ele tinha construído para o tio de Esther, Mardoqueu. Quem caiu na forca foi ele. Houve grande vitória dos judeus e eles continuaram a celebrar essa vitória todos os anos. Foi uma virada fortuita de eventos para os judeus no livro de Esther. Só o trabalhar de Deus mesmo. Não tem outro o que falar sobre isso. E por último, tem uma passagem em 1 Samuel 30 que mostra o trabalhar de Deus na mente do seu servo Davi, né? Deus fortaleceu Davi, a mente dele, irmãos, a mente. Deus fortalece até nossas mentes. Está em 1 Samuel 36. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, Davi conseguiu isso, ficar forte, numa época que todos queriam apedrejá-lo e matá-lo. Foi quando ele retornou de um evento, quando Davi e seus homens retornaram para a cidade deles, que se chamava Ziclag, e ela estava em chamas. E eles ficaram em choque. Suas mulheres e crianças tinham sido levadas cativas por nômades amalequitas, que praticavam invasões e saques. A dor deles era tão intensa que até falaram em apedrejar Davi por aquilo que parecia ter sido uma falha grave de liderança. Davi se fortaleceu no Senhor e, como líder, conseguiu levar esse mesmo exército e perseguir os amalequitas. Ele fez uma virada aí com a força do Senhor, somente o trabalhar de Deus nessas questões. E eles foram, recuperaram suas mulheres e crianças e também conquistaram uma grande quantidade de despojos. Glória a Deus. Irmãos, Deus ouve a oração dos seus servos. Ele manda a resposta, nem que for através de sonhos. Deus também transforma a nossa situação difícil por uma bem melhor, irmãos. Deus também nos fortalece para continuar até o fim da nossa jornada nesse mundo. Glória a Deus. Salmo 144, 15. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém?